E aí, Dev, beleza? No vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um método delete utilizando o Java e Spring Boot 4 no fazer o método delete de uma API REST. Então, nos vídeos anteriores eu fiz o método put, patch, get e post, e aí para completar essa série de criação de APIs, né, utilizando o Spring Boot 4, Java e sendo API REST, eu vou concluir aqui com o delete. E após esse vídeo, eu vou começar os vídeos de consumir as APIs que foram criadas, né? Então vamos começar. Então aqui eu já tenho um projeto feito. Como eu disse, é uma série de vídeos. Então se vocês não viram os outros vídeos, vejam lá os outros vídeos. Mas aqui, para resumir, eu tenho aqui agora o método insert, que é o post, consultar, que é o get, tem um método update, que é o patch, e o método upsearch, que é o put. Upsearch é ou ele vai atualizar ou ele vai inserir. Eu expliquei mais no outro vídeo, então se vocês tiverem alguma dúvida, assistam os outros vídeos e depois voltem aqui. Tá? Então vamos seguir aqui. Vou começar aqui anotando um método. Para eu fazer o método delete, né? Vai ser o delete mapping. Assim como o put é @putMapping, o patch é @patchmapping, então é todo esse padrão aqui que o Spring Boot usa. Então aqui eu vou fazer um método public. Eu vou fazer o seguinte, quando ele for o delete, eu vou retornar o cliente que eu deletei. Eu não vou apenas deletar, eu vou retornar o cliente que foi deletado. Então vai ser dessa forma aqui. E no delete, eu não preciso receber o objeto inteiro do cliente. Nem faz sentido. O que faz sentido é eu receber o ID, né? O UID, Universal Unique ID, e com ele eu deletar. Então vamos aqui, em vez de receber um body, né? Aqui no repare que nos outros estou recebendo body. No get aqui eu já recebo esse get @request param. Então eu posso copiar dele aqui mesmo, Ctrl C, ir lá pro delete, receber ele aqui como parâmetro de entrada, Ctrl V. Porém, ele não vai ser required false. Pro delete, eu necessariamente preciso receber UID. Caso contrário, não tem o que deletar, né? Vou dar aqui um return, cliente service, ponto, delete, passando o UID. Esse método não existe lá no meu service. O service, lembra, é para criar as regras de negócio. Então vamos criar as regras de negócio lá no service. Posso vir aqui no final do delete, Alt Enter, Create Method Delete. Pronto, criei. Aqui eu aperto Enter, Enter, Enter e pronto. Foi criado aqui meu método. Aqui vou fazer algumas validações. Repare que eu tenho validações para os outros métodos também. Então aqui é uma série de vídeos, né? Então, como eu disse, vejam os outros vídeos. Então, aqui minha validação vai ser a seguinte: if o UID for igual a nulo ou vamos ver aqui. Vou fazer a mesma validação que eu tenho aqui nesse daqui, ó. If, Ctrl C, Ctrl V. Na verdade, não é a mesma, né? Porque aqui eu quero só UID for igual a nulo ou UID is blank. Como eu disse no vídeo anterior, nos outros vídeos, esse isBlank, ele basicamente funciona como um ponto trim, ponto isEmpty. Que significa que o ponto trim ele removeria os espaços e o isEmpty ele verificaria se após removidos os espaços a string ficou vazia, né? Não tem mais nada. E o isBlank basicamente faz isso. Então, se o meu ID for nulo ou for vazio,
eu quero dar um cliente exception, eu quero lançar uma exceção cliente exception e informar aqui para a pessoa que está consumindo a API, o UID não pode ser nulo nem vazio. Pronto. E aí, tudo bem. Eu vou colocar aqui uma regra de negócio a mais, porém, não é em todo o cenário que você vai querer ter essa regra de negócio. Pro delete, muitas vezes você não precisa, por exemplo, aqui no meu caso, eu quero retornar o meu cliente DTO. Mas em muitos casos você não vai precisar retornar o objeto que você está deletando. Então, às vezes, essa validação que eu vou colocar aqui não é necessária. Mas vamos considerar que no nosso caso, aqui para o nosso cenário, o delete precisa ser validado. A pessoa, quando for consumir a nossa API, ela quer ser informada se ela conseguiu deletar ou se o UID não existia, ela quer que tenha essa validação. Então, vamos considerar essa regra de negócio. Então, else if. Então, para fazer essa validação, já fizemos no outro momento, então a gente pode até vir aqui em cima e Ctrl+C, Ctrl+V. Na verdade, era mais parecido aqui com o do patch. Então, aqui do update. Então, posso fazer aqui, Ctrl+C, desta validação, Ctrl+V para cá. Então, se o cliente, o meu map de cliente não existir, esse UID, lembra que eu não estou gravando no banco de dados, né? Eu esqueci aqui de alertar, mas se vocês assistiram os outros vídeos, vocês sabem que eu estou gravando aqui na memória, utilizando um map. Então, se dentro do meu map eu não tiver a chave que foi informada, eu vou falar que o cliente not found e o cliente informado não existe. Favor informar um UID válido. Pronto. Então, para a minha regra de negócio aqui, eu estou considerando que é necessário, mas lembra que eu falei, para alguns deletes você não precisa dessa regra. Você só vai tentar deletar, se ele deletar, deletou, se não deletar, não tem problema. Muitos casos vão ser assim. Mas no nosso caso aqui, vamos considerar que isso é obrigatório, então eu vou fazer o seguinte. Aqui, então, caso ele não exista, eu vou lançar a exceção, então significa que quando eu cheguei nesse ponto aqui do código, ele existe. Então, como ele existe, eu vou pegar aqui o meu cliente DTO é igual, cliente é igual aos clientes.get e passando o UID. E após isso eu vou removê-lo. Então, clientes.remove e eu vou passar aqui o UID. E aqui eu retorno o meu cliente. Aqui eu posso até dar um nome mais interessante. Coloque cliente deletado. Certo? E repare que aqui até o remove, teoricamente, ele vai retornar. Vamos testar aqui se ele vai retornar mesmo? Vamos testar. Aqui a gente pode vir aqui, ó. Return. Opa, return. Vamos comentar aqui por enquanto. Vamos testar, né? Vamos ver. Às vezes eu não preciso dessa outra abordagem. Eu só dar um return aqui e ele já vai funcionar. Bom, então o método é esse. Então aqui eu já tenho um método. Repare que parou de dar erro, porque ele já agora existe e existe da forma como esperado. Então vamos executar aqui a nossa aplicação. Clicar com o botão direito em cima de Application, Debug. Então vamos incluir um novo cliente, né? Então vamos usar um post. Aqui eu vou incluir esse cliente aqui que eu já estava usando para testar. Então nem vou preencher, mas aqui já está tudo preenchido. Pronto, incluir. Agora vamos testar o nosso delete. Para testar o nosso delete, vamos testar aqui os cenários que a gente criou, né? Então, quais são as minhas regras de negócio aqui? UID for igual a nulo ou... Então, não vamos passar o UID. Vamos chamar o delete dessa forma. Olha lá, já teve a validação. Essa daqui é uma validação do próprio Spring Boot. Repare que ele me retornou aqui um internal server error.
Então, por algum motivo, eu não quero manter essa exceção. Lá nos primeiros vídeos, no primeiro vídeo dessa série, eu mostrei que eu criei aqui uma exceção, um exception handler. Então, um controlador aqui de exceção. E por algum motivo ele, ó, porque aqui eu estava vendo se a instância da minha exceção é esse HTTP Message Conversion Exception e nesse caso aparentemente não é, né? Então eu vou ver qual que é essa exceção genérica aqui que ele tá lançando, essa exceção que tá, eu não quero que ele lance aqui internal server error, eu quero que ele lance 400, que é o bad request. Vamos testar novamente, send. E aí a gente pode vir aqui. Ó, eu coloquei meu breakpoint aqui, né? Eu tô rodando em modo de debug. E aí eu posso vir aqui, passar o mouse em cima do EX, que é a minha exception que foi lançada. Ó o nome daqui da exceção, a gente pode ver aqui o nome da classe da exceção, é esse missing servlet request parameter. Posso copiá-lo, copy, e eu posso aqui adicionar como um ou. EX instance of. Vamos lançar aqui como um ou. Essa minha pipe aqui não está funcionando. Esse teclado aqui eu tenho que atualizar. Por isso que eu estou copiando e colando. Mas agora importar a classe aqui. Pronto. Aí aqui a gente pode até aqui selecionar, né? Esse é o trecho de código. Clicar com o botão direito. Evaluate expression. E aí vamos dar um evaluate aqui, ó, dá true. Então, beleza. Eu quero isso daqui. Então, se a minha. Aqui a gente pode acrescentar mais, né? Pode ir acrescentando, pode fazer de outra forma. Mas dessa forma aqui a gente vai conseguir ter o nosso resultado. Eu quero que ele vire bad request, mas eu quero que ele mantenha, né, a mensagem de erro. Required request parameter UID for method. Aqui é em inglês, né, mas é o padrão do Spring. A gente poderia também sobrescrever a mensagem de erro, se a gente quisesse, né, por aqui. E lembrando que eu fiz esse Global Exception Handler na primeira aula. Se vocês quiserem ver mais detalhes, vejam lá. E foi feito porque a partir do Spring Boot 4, por algum motivo, esse parâmetro aqui para de funcionar. Bom, mas aí eu fiz na outra aula, depois, se vocês quiserem, dar uma olhada lá. Vou enviar agora. Agora ele chegou aqui, vamos debugando e... Ó, beleza, passou. Agora tá bad request. Então agora ele vai retornar o 400 ao invés do 500. Esses códigos de erro são importantes porque para quem está consumindo a API, muitas vezes eles vão se basear nele para saber o que fazer, né? Então aqui no caso agora deu certo, 400 bad request. Então a pessoa que está consumindo a API, ela já sabe que ela passou alguma coisa errada. E olhando a mensagem de erro já fica claro o que ela fez de errado. Ela está esquecendo do UID. Então vamos corrigir isso. Vamos passar aqui o UID. UID igual. Não vou passar nada, vou passar aqui vazio, vamos ver o que vai dar. Olha lá, agora deu a minha mensagem de erro, né? A mensagem de erro que eu coloquei aqui na minha regra de negócio, que é o UID não pode ser nulo nem vazio. O UID não pode ser nulo nem vazio. Então tá funcionando. Vou passar agora um UID que não existe. Ih, até perdi o UID, depois eu uso o método get para ver. Então vou passar aqui um UID que não existe. Olha lá. O cliente informado não existe. Favor informar um UID válido. Então tá funcionando também. Eu não lembro qual é o UID, então a gente pode aqui usar o método get. Mudei aqui. Vamos tirar aqui o parâmetro do UID, porque se eu mandar assim, né, a gente pode até mandar, olha lá, falar que não existe. Ctrl X. Agora sim, vou enviar.
Ah, eu não incluí nenhum UID. Quer dizer, eu não incluí nenhum cliente ainda. Vamos incluir. Então, post incluído. Agora sim. Ah, a gente já tem aqui o UID. Vamos pegar o UID. Ctrl C. Venho aqui. Mudo para, em vez de post, delete. Em vez de post, delete. Aqui eu vou colocar o ponto de interrogação. UID, que é o nome do meu parâmetro, igual, e o UID. Fazendo isso e enviando, eu vou deletar. Mas vamos primeiro fazer o get, ó, para confirmar que ele está lá. Olha lá, ele existe. E agora vamos fazer o delete. Olha lá, funcionou, delete. Então realmente a gente não precisa primeiro pegar o cliente para depois deletar. A gente pode já usar o remove do próprio map, que ele já me retorna o objeto que está sendo removido. Então vou tirar esse comentário, vou reiniciar o meu servidor, stop and rerun, só para ficar aqui com o código certinho. Então agora vamos testar novamente. Então agora ele não existe por conta do... Cada vez que você reinicia, ele só existe em tempo de execução, lembre-se disso. Que ele está aqui como um map. Então, mudei aqui, vou usar o post, vou incluir um, foi incluído, vou pegar aqui o UID, vou colocar aqui no parâmetro, opa, coloquei duas vezes, vou usar o get, ele existe, agora vou mudar para o delete e vou enviar. Teoricamente deletou, para eu saber se deletou, uso o método get novamente. 404, não existe cliente para o UID informado. E se eu tirar o UID, inclusive, ele vai lançar também 404, porque não existe nenhum cliente. 404, não existem clientes cadastrados. Pronto. Então, o método delete está funcionando. E então, com esse vídeo aqui, eu concluo a série de criação de criação dos principais métodos HTTP aqui na arquitetura REST, utilizando o Spring Boot 4 e o Java. Mas no próximo vídeo ainda continua nessa série, né? Que ao invés de eu criar os endpoints, eu vou consumir os endpoints no lado do Java. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, por favor, dá o like aí no vídeo, se inscreva no canal e comenta aí o vídeo que vocês querem que eu traga aqui pro canal, ou comenta aí qualquer coisa que ajuda no engajamento do vídeo. Até mais. Tchau.